Se você vende high ticket no 1 a 1 e sente que as suas calls são boas, mas não convertem como poderiam, tem uma grande chance de você estar cometendo um erro estrutural. E para você que está chegando agora, ou que não me conhece ainda, e para você que me conhece também, eu sou a Aline Loyola e eu estruturo vendas 1 a 1 de infoprodutos high ticket, sem depender de talento, sem depender de improviso e sem depender da sua própria agenda. O objetivo desse nosso conteúdo hoje, desse nosso encontro hoje, é te mostrar como funciona a estrutura de uma call que realmente vende high ticket. E o mais importante, a maioria das calls não vendem, né? Quem aqui tem conversão de 90%, 95%, 100%? Ninguém, porque isso aí não está dentro da realidade. Mas, às vezes, tem chegado a mim experts que têm se conformado com 20%, 30% de conversão. Eu acredito que aí tem um erro estrutural muito grande. E aí, só para te dar um aviso, fora o nosso conteúdo de hoje. Se você se incomodar que eu estou olhando para lá e estou olhando para cá, estou olhando para lá e estou olhando para cá, é porque a gente está fazendo uma gravação em 2 plataformas diferentes. Então, é só para você entender porque aqui, às vezes, eu estou olhando para você e às vezes não, tá? Mas olha só, o que é essa call de vendas, né? Muita gente acha que uma call de venda é um momento de você convencer a fina força da pessoa te comprar alguma solução. Mas no high ticket, a call não é convencimento, é tomada de decisão. E eu vou te explicar por quê. Em geral, um produto high ticket é um produto que vai exigir ou que vai demandar um relacionamento mais longo, um relacionamento de 10, 12 meses. Por quê? Porque, em geral, eles são aceleradores de resultado. Então, você vai pegar na mão do seu lead, que vai ter se tornado cliente, e vai carregar ele para um resultado que ele jamais imaginou fazer sozinho. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo calls extremamente longas, eu vejo conversas confusas, eu vejo explicação demais e eu vejo um fechamento forçado. Forçado em que sentido? Olha, só é até amanhã. Olha, se você não comprar hoje, você não vai mais conseguir comprar esse produto. E nada disso funciona para high ticket, tá? Existem argumentos de vendas que são muito efetivos para produtos de vendas mais simples, mas o high ticket tem essas especificidades. E a gente vai conversar aqui sobre isso. Outra coisa que eu percebo muito é que o expert sente, né? Porque eles falam muito comigo e eu também já fui expert. Que é assim, eu falo com muita gente, eu converso com muita gente nas calls, mas eu não vendo o tanto que eu deveria. Eu trabalho muito, mas eu vejo que eu não consigo escalar, né? É o que passa na cabeça do expert e muitas vezes ele não está errado. Né? Se está com essa conversão de 20%, 30%, ele tem toda a razão de pensar dessa forma, tá? E ainda tem mais. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque se você já tem o lead, se o lead já chegou qualificado na sua sessão 1 a 1, ele está meio passo de comprar. Percebe que ele já entendeu o seu conteúdo, já gostou do que você fala, já entendeu que você, caramba, esse cara pode resolver o problema que eu tenho. Então, ele já vai, assim, totalmente vulnerável àquilo que você vai conversar com ele, né? Tem meia venda ali garantida. Ou seja, em geral, os experts já venderam esse produto, já tem a oferta validada, então é alguma coisa estrutural que realmente está acontecendo dentro da call. E o que é que não é uma call que vende? É uma call que depende de improviso. É uma call que muitas vezes o expert chega para mim e fala assim, Aline, eu tenho 2 closers, eles fazem as calls, eles até vendem, mas para vender mesmo é comigo. Ou é um script totalmente decorado, que se a pessoa sair uma vírgula do que você planejou que ela ia responder, você se perde ali no meio do caminho e não passa a segurança necessária para passar durante a call. Ou é aquela call que é sob pressão. Bora que só é até amanhã. Se não comprar até 23h59, essa oferta não vai mais existir para você. Percebe? Então, uma call que não vende é uma call que não tem estrutura. E aí, por que é que esse conteúdo que eu estou trazendo hoje para você importa? Porque quando a gente constrói essa estrutura, você
para de depender do seu humor, se a lua tá cheia, se a lua tá nova, você para de depender do talento do closer, você para de depender, já não, hoje é meu dia de sorte, fechei duas vendas do meu high ticket. Não é por aí, o seu negócio não é jogo de cartas, né? Um negócio, ele tem que ter uma certa previsibilidade para ser chamado de negócio, senão é um jogo de cartas, né? Um jogo de azar, digamos assim. E aí, o que é que muda quando você tem uma estrutura estruturada? Uma estrutura como essa que eu vou falar com você, né? Existe essa previsibilidade, você acaba reduzindo o tempo de call, a não ser que você queira conversar, a não ser que seja do seu perfil, né? E você consegue escalar. Por quê? Porque não fica dependendo só de você, não fica dependendo só da agenda. O que eu tenho recebido muito de queixa de experts e de lançadores, de infoprodutores de uma forma geral, é assim, caramba, eu não faço mais nada. O dia todinho sou eu em call, vendendo high ticket. Ah, é legal. Mas fica todo o resto da empresa sem ter ninguém para fazer nada, eu tenho que entrar pela noite para fazer as coisas que era para eu ter feito. Gente, isso não é vida para quem escolheu trabalhar no mundo digital exatamente para ter liberdade. Exatamente para ter liberdade de agenda, inclusive. Então, olha só, o que tem aparecido mais para mim? Mentores, infoprodutores, né, lançadores, estrategistas, como queiram chamar, que vendem super bem quando estão na frente do lead fazendo a call, mas ninguém da equipe consegue replicar. Até mesmo entre lançador e expert, a gente percebe essa diferença. E aqui dentro mesmo, no nosso trabalho, na Agência Acelera, a gente tinha um expert que, se ele entrasse na call, a gente não vendia. Era literalmente o contrário, porque ele era muito assim, pay buff, assim, sabe? Quanto é? Tanto. Ele não tinha toda essa estrutura para conversar na hora do fechamento. Então, o que a gente mais tem aqui são exemplos como esse, né? Ou que a call depende diretamente dos infoprodutores e a equipe não consegue replicar, ou que cada pessoa da equipe tem um resultado diferente para vender aquele mesmo produto. E aí você pode dizer assim, ah, não, Aline, mas isso depende do nicho. Não depende de jeito nenhum do nicho. O produto até muda, mas o processo de decisão que acontece dentro da cabecinha do ser humano é o mesmo, quer você esteja vendendo mentoria para farmacêuticos, acelerador de resultados para médicos, imersão para enfermeiros, pode ser para qualquer coisa, música, piano, violão, a gente tem exemplos de todas as maneiras que o processo de decisão é exatamente o mesmo, tá? Inclusive, a gente até consegue aplicar o mesmo estilo de pergunta. A gente tem a estrutura toda montada, que é essa estrutura que eu vou compartilhar com você, a gente consegue aplicar em qualquer mercado, tá? Em qualquer nicho, sem problema. E aí a gente vem agora para como é que funciona esta bendita call que vende. E aí vem o primeiro ponto, a call não começa na call. Esse é o primeiro ponto de estrutura que você tem que ter. E a maioria dos experts e dos infoprodutores erra aqui, porque acha que a venda, né, acontece quando a reunião começa. E não é verdade. Existe sim a necessidade de você ter uma Roma, né? A gente chama isso no ecossistema do Érico Rocha, que é o ecossistema que eu faço parte. Mas você tem uma promessa, né? Roma é promessa, é aquilo que você promete que vai levar o seu lead. Você tem que ter uma promessa muito clara. O seu conteúdo tem que estar muito alinhado com essa promessa. E essa promessa, ela deve ser a solução de um problema que o seu ICP tem. O que é o ICP? É o seu cliente ideal. Por exemplo, médicas que querem largar o plano de saúde e atender só com consultas particulares. Esse é o ICP de um expert que a gente trabalha. A gente tinha outro ICP, enfermeiros que não querem mais dar plantão, que querem abrir um negócio, que querem empreender. Esse era o ICP de um expert que a gente trabalhava. Outro ICP, de outro expert que a gente tem aqui, empresários que faturam a partir de R$1 milhão por mês, percebe? Então, a gente escolhe uma única dor desse ICP e essa promessa de solucionar essa dor é a nossa Roma.
É a nossa promessa. E nosso conteúdo tem que estar todo voltado para isso. E além disso, no caso das vendas 1 a 1, como vai dedicar cerca de 1 hora de tempo da sua equipe ou sua, gente, essa pessoa tem que estar muito qualificada para valer a pena esse custo. Então, você precisa ter ali, antes de agendar a call, você precisa fazer perguntas que são decisoras para você. Por exemplo, o que você já entende sobre esse problema que você quer resolver? O que te fez marcar essa call hoje? O que você já tentou fazer, né, antes de chegar até aqui? Quão é urgente para você resolver esse problema de 0 a 10 que seja, para você perceber se essa pessoa está no momento certo para comprar o teu high ticket. Você só vai usar o seu tempo para esse lead que realmente está disposto de mudar, de resolver o problema que você consegue ajudá-lo a resolver, tá? E aí, se você chega nessa call, né, com clareza, a decisão fica muito mais simples. Se ele chega com clareza e urgência, né, que aí, não, preciso resolver imediatamente, essa decisão é muito mais simples. Você vai só conduzir. Caso contrário, se não tiver essa pré-qualificação, a gente, primeiro, vai correr o risco de atrair curiosos e ter curiosos ali que nem estão pensando, nem acha que tem aquele problema, nem estão pensando em resolver. E se for um lead qualificado, mesmo sem você qualificar, né, alguém que se conectou com o seu conteúdo, que entende que você tem essa solução, ainda assim vai ser mais dolorida essa call. Por quê? Porque você vai ter que construir essa decisão todinha dentro da call. E aí haja tempo, porque você vai ter que passar por cada nível do funil de consciência desse lead dentro da call, ao invés de já ter passado por todo o seu conteúdo, ao invés de já ter passado pela pré-qualificação, ao invés de ter passado por outros canais, por esse funil de consciência e já chegar aqui no ponto para você vender, para você fechar o negócio com ele, né? Então, esse é um primeiro ponto, a call não começa na call. O segundo ponto, diagnóstico é diferente de apresentação. Olha só o que é que acontece. O erro mais comum que a gente vê é a pessoa já receber o lead na call falando de produto. Gente, isso diminui muito as chances da pessoa comprar. Por quê? Porque todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém quer que você ou qualquer pessoa venda alguma coisa para a pessoa. Vou ser mais clara. Chega numa loja, fica olhando os cabides e alguém vai chegar perto e você vai dizer, não, estou só olhando. Você quer comprar, mas você não quer que a pessoa lhe venda. É do mesmo jeito na call. Então, o erro mais comum é começar a call já falando da sua solução. Não faça isso. A gente começa a call falando de diagnóstico. A call que vende, ela começa com diagnóstico. Você precisa entender, para ter essa conversa, você precisa entender onde é que o lead está naquele problema, o que é que está travando ele e o impacto disso para ele chegar lá onde ele quer chegar. Então, percebe que tem todo um diagnóstico. É que nem você chegar no médico, o médico olhar para você e dizer, tome aqui esse remédio. Mas, doutor, eu nem falei o que eu tenho. Pois é, mas aqui eu trato só de estômago, então tá aqui um remédio para o estômago. De repente, seu problema era no intestino. De repente, seu problema era dor de cabeça. E você foi para ele e nem se tocou. É só um exemplo esdrúxulo para você entender. Então, quando você começa com o diagnóstico, as chances dele fechar é muito maior. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que trabalho com vendas consultivas. Se chegar um lead para mim, a primeira coisa que eu vou perguntar é, quanto é que você está faturando com seu high ticket hoje? Por quê? Porque é um problema que eu posso resolver. Qual é a sua taxa de conversão atual? E a pessoa vai dizer 90%. Ok, o que é que você está fazendo aqui? Não, tô brincando, mas é tipo isso. Qual a sua taxa de conversão atual? Muitas vezes a pessoa nem sabe. A pessoa não tem noção. Ela fala, eu faço cerca de 5, 10 reuniões por semana. Às vezes eu fecho 2, às vezes eu fecho 1. A pessoa não parou para fazer essa conta. Outra conta que quase nunca eu recebo experts que tem. Quantos leads você atende por semana? Gente, como é errático. A pessoa que tem esse número é o suprassumo do suprassumo. E tinha que ser básico. Por quê? Porque o nosso negócio tem que ter previsibilidade. Outra pergunta que eu sempre faço.
qual é o cenário ideal para você nos próximos 12 meses? Digamos que a mentoria, né, que o acompanhamento seja por 12 meses. Eu preciso saber onde a cabeça dele está setada, para a gente fazer um plano de ação para chegar naquele lugar. De repente, no caminho, a gente percebe que não é real, não é realista, mas a gente consegue ajustar, uma vez que a gente sabe qual é o target. Sem saber nem o target, como é que eu sei para onde é que eu vou, né? E isso aqui tudo faz parte do diagnóstico durante a call, tá? Se você chegar nesse número que você quer chegar lá no final do ano, como é que você vai se sentir com isso? Então, você começa a trazer percepções a respeito daquele lugar e também desse lugar que ele está. Qual é o impacto hoje que você tem de não estar nesse nível ainda? Se nada mudar, onde é que você acha que você vai estar daqui a 12 meses? No mesmo lugar. O pior, a resposta em geral, se for uma resposta consciente, né? Então, assim, existe uma diferença clara de onde você está e de onde você quer chegar. Então, isso tem um custo real. Percebe que isso ajuda a pessoa a materializar o lugar que ela está, o cenário atual dela, o lugar que ela quer chegar e quão difícil vai ser chegar naquele lugar sozinha. É essa estrutura que você tem que trazer para a call, né? Então, por isso que a gente não começa falando de produto. A gente primeiro tem que mostrar para ele, porque através da fala ele vai ver o cenário que ele está hoje, para ele se dar conta de, caramba, não consigo só. Terceiro ponto, a clareza do problema real, que aqui você vai reformular essa percepção da pessoa. Na sua visão, né, são perguntas que eu faço, na sua visão, o que está travando o teu faturamento hoje? Muitas vezes, o meu ICP fala assim, não, é porque eu não tenho leads, e na verdade não é isso. Tem lead porque vem de lançamento, tem lead porque vem de post de Instagram, tem lead porque vem de direct, tem lead que vem de todo lugar, até do próprio celular. Mas a pessoa não se dá conta e ela encontrou essa desculpa para dizer, caramba, o meu problema é esse. E ela se tentou em cima desse problema e não foi buscar outro, tá? Então, você acha que isso é um problema estratégico? Você acha que isso é um problema de processo? Ou você acha que isso é um problema de execução? Muitas vezes a pessoa acha que é um problema de execução ou de processo. Às vezes é estratégico. Você não botou a lupa estrategicamente em cima das suas reuniões de vendas 1 a 1, que é o meu caso, né? Ou, às vezes, está tudo bem redondinho, mas na execução não está sendo legal. Então, precisa fazer ajuste dentro da própria call. E, às vezes, é puro processo. Você não tem um processo claro daquilo que você entrega. Então, só você pode entregar. Você pega o lead, coloca o lead que virou cliente, coloca no colo e resolve o problema dele. Você não consegue delegar para ninguém, porque você não tem isso em processo. Então, percebe como você vai precisar construir todos esses cenários para poder, no final, oferecer a sua solução? E aí, aqui tem outro aspecto que eu acho bacana na hora que você traz essa clareza do problema real, porque você está estimulando o seu lead a olhar o problema com o seu olhar, né? Então, tipo assim, se você resolvesse esse problema hoje, o que mudaria no seu resultado? E às vezes esse resultado nem é financeiro, às vezes é emocional, às vezes é familiar. A pessoa está sem tempo de ficar com os filhos porque tem que ficar se matando de fazer call para conseguir chegar nas metas de vendas que ela tem para o high ticket dela. Já pensou? E aí, essas perguntas, elas vão dar essa clareza desse problema e vem assim, ó, no final você fala, pelo que você trouxe hoje, não parece falta de lead, não parece falta de uma oferta, que já até foi validada, parece um problema de estrutura na decisão. Isso é uma fala minha, porque muitas vezes é isso. A pessoa traz tantos insights do que ela acha que é o problema, mas ela não consegue ter essa clareza. Na hora que a gente coloca aqui em cima da mesa durante a call, fica muito claro. E fica claro que não é lead, fica claro que não é oferta, fica claro que é essa construção que ela não fez, tá? E aí vem o ponto 4, né, desse nosso conteúdo de hoje, que é a construção da decisão em si. Por quê? Porque você já levantou o diagnóstico, ele reconheceu o problema, você já deu clareza do problema real, e agora você vai construir a decisão em cima desses outros 2 pilares que você já abordou.
no comecinho da call. Então, olha só, qual é a prioridade que você tem para resolver isso hoje, de 0 a 10? Ah, é nota 7. E por que que não é 10? O que é que está faltando para ser 10? Se você continuar exatamente onde você está aí, qual é o custo disso a longo prazo? Não só financeiro, custo emocional, custo relacional. Olha como você vai mostrando, vai construindo essa decisão junto. Você prefere resolver isso agora ou vai continuar operando dessa forma por mais alguns meses? O que é que você acha que está te impedindo de chegar nesse lugar que você quer hoje? Olha a construção da decisão, não é? Olha que bacana. Porque aí, na verdade, no final dessa construção da decisão, vai acontecer naturalmente uma bifurcação. Ou a pessoa vai resolver isso e vai crescer, ou ela vai continuar onde ela está e piorando, né? Nenhum problema é estático, né? Todo problema é dali para pior. Você precisa ter essa agressividade de dizer, você vai continuar no lugar ou vai querer mudar de vida? Eu já usei esse argumento muitas vezes, viu? É muito dramático, não combina com o que eu tenho para agregar dentro da call. Mas acontece e a gente sabe que existem estratégias de vendas que envolvem isso, né? Mas chega uma hora que é essa bifurcação mesmo, tá? E aí, na hora que você traz, né, essa decisão e preenche todas essas perguntas com essa reflexão que o lead teve a chance de ter durante a call, você começa a organizar o processo. Ele está ali consciente do problema, ele está consciente do custo da inação, tem uma decisão que está sendo construída e você começa a organizar. E se existisse um plano para resolver isso agora, você seguiria esse plano? Você prefere um caminho mais simples, mais estruturado, ou você prefere tentar sozinho? Porque você vai conseguir sozinho. A gente não sabe em quanto tempo, né? Então, assim, percebe como a gente vai trazendo para ele, né? Tirando a preocupação da cabeça dele e trazendo para uma solução real que já existe, né? Faz sentido a gente desenvolver um próximo passo agora com tudo isso que você trouxe, com todas essas tentativas que você já fez. Então, aí é a hora que você começa a desenhar um processo claro, um processo simples, que a pessoa não vai mais depender de tentativa e erro, que alguém já foi ali na frente com o facão abrindo o caminho e agora essa pessoa pode dar só o mapa. Olha como é bacana essa construção dessa estrutura, né? E aí, era essa estrutura que eu queria trazer para vocês. Deixa eu só fazer um recap aqui do que a gente falou. A call não começa na call, é o ponto 1. Ponto 2, diagnóstico é diferente de apresentação. Você começa com o diagnóstico e não com a apresentação do seu produto. Clareza, né, do problema real é o ponto 3. Ponto 4, construção da decisão. E o ponto 5, organização do próximo passo. E aí, o que é que você vai fazer agora? Porque eu já toda a vida falo, você só sai aqui com tarefa de casa. Então, se você quer melhorar as suas vendas 1 a 1 de infoprodutos high ticket, não começa tentando fechar melhor, porque não vai dar bom. Começa olhando para a tua estrutura. Começa olhando para esses 5 pontos que eu trouxe aqui para você hoje. Começa a se perguntar: caramba, eu estou realmente entendendo o que a pessoa está falando antes de eu mesmo falar? Eu estou conduzindo a reunião, eu estou reagindo a cada vez que a pessoa fala. Eu estou confortável com esse meu silêncio, esperando a pessoa responder. Por que eu não estou confortável? Quais são as questões que estão vindo aqui? Quais são os medos que eu estou tendo? Da resposta dela que eu posso não saber conduzir? Eu estou validando o que a pessoa traz ou eu estou pressionando para a decisão? Tudo isso entra nessa call de fechamento, esse seu comportamento também. Então, é um ritmo calmo, tem pausas que são intencionais para a pessoa concatenar aquilo que você está trazendo, tem uma escutativa real, porque em tal momento você vai pegar os elementos com as mesmas palavras que a pessoa usou e vai colocar dentro da sua estrutura, no fechamento, né? Fechamento entre aspas. Tem uma segurança na condução, é uma coisa natural, não precisa ter medo, a sua vida não depende disso. Quanto mais você faz, melhor você fará. Como tudo nessa vida é treino.
né? E assim, é uma liderança dessa fala, dessa conversa, mas sem embate, é com confronto. Tem confronto, porque você tem que confrontar a pessoa a sair dessa zona de conforto que ela está se contentando com pouco, você sabendo que você tem uma solução, né? Você não consegue desver sua solução. Tem confronto, mas não tem embate. Não é aquela pressão louca que a gente vê muitas vezes, né? E aí, a última reflexão para você fazer é: minha call segue um processo? Segue uma estrutura? Ou é no improviso? Ou eu vou aqui tirando carta da manga o tempo todo? Isso é muito importante você refletir, porque é o que vai te fazer mudar de lugar agora. Você também vai sair da sua zona de conforto. E aí, assim, se você percebe que a call ou o fechamento depende da sua presença, isso não dá certo. Isso é uma coisa operacional. Você pode sim delegar para outra pessoa, né? Se você não tem previsibilidade nas suas vendas, se você não tem esse funil clarinho para você, né, com muita clareza, nesse sentido de clareza, isso também não está certo. Né? Se você sente que poderia vender mais, é porque você poderia vender mais. Né? Então, você não precisa de mais esforço, do mesmo jeito aqui. Você precisa de estrutura. Essa estrutura que eu trouxe, se você aplicar, já vai melhorar e muito a sua conversão. É de verdade isso, é de verdade esse bilhete. E aí, olha só, é exatamente isso que eu construo com você um plano estratégico de aceleração de vendas. Por quê? Porque eu vou te mostrar onde é que está o gargalo da tua operação. Eu vou te ajudar a escalar, né? A mostrar essa escala, onde é que está essa escala da tua venda, essa previsibilidade da tua venda. Onde é que está faltando essa estrutura na tua venda? Então, se isso faz sentido para você, você tem que aplicar para fazer o seu plano, porque é um plano personalizado para o seu negócio, para o seu momento. O link está na bio. Fica com isso na cabeça. Você não precisa ser mais articulado na fala. Você precisa ter uma estrutura mais organizada. Fala comigo que a gente resolve isso.